Fala, povo, você está bom? Vamos papear a segunda parte da nossa conversinha aqui sobre retry. Lembrando um pouquinho, eu vou deixar o outro vídeo linkado aqui no card, assim que eu descobri como é que põe, que a gente fez retry na mão. A gente usou um try-catch e chamou a função de novo, usando um recurso da programação chamado recursão. Beleza, pessoal? Só lembrando novamente, recursão tem que ter caso base, senão fica pila infinita, e aí seu programinha vai travar. Hoje, o que nós vamos conversar? Hoje nós vamos conversar sobre retry dentro de uma aplicação Spring, usando a própria lib de retry que o Spring desenvolveu. Então, beleza, pessoal? Bom, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer. Bora pro código, povo! Então, pessoal, só para lembrar aqui que nós já tinha feito, ó, tem um programinha aqui main que chama uma API simplesinha, aqui nossa API de número, a gente envia um número para essa API, se o número for par, ela retorna 42. Quem pegou, pegou. Se o número for ímpar, ela vai dar uma exceção, ok? A gente fez isso só para ter uma intermitênciazinha na API, porque era o que a gente estava precisando simular aqui, justamente para a gente, falhou, tenta de novo. E a gente fez o seguinte, a gente escreveu um outro módulo, que é um módulo de Java puro, simplesmente chama a função executa, passando o número e a quantidade de execução que já foi. E a gente valida com uma função que é recursiva, então aqui está o caso base. Se a quantidade de execução for menor do que 3, continua executando se estiver dando erro. Se der certo, para e retorna para o usuário. E foi o que aconteceu. Se a gente vir aqui em executar, o que a gente aparece aqui no log? Não deu bom processamento, indo chamar de novo. E retornou 42. Putz, funcionou. Sem framework nenhum, Java puro, ó. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos desenvolver uma API dentro de um projeto Spring que utiliza a biblioteca de Spring Retry. Então aqui eu já criei um novo controller, tá? Eu versionei a API, utilizei versionamento de API, é importante, tá? Criei um novo path, números retry, e a API é basicamente a mesma. A gente vai passar um número e essa API vai retornar um outro número que ela vai fazer uma integração. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo a API chamar ela mesma em um outro controller, só que ela está se chamando. Porque eu só quero simular a parte do retry. Então, não vou ficar criando um outro módulo para isso. Vamos usar o próprio módulo. Então, de integração números controller, desse path aqui, ó, de números retry, a gente vai chamar a API que está intermitente. O que a gente vai fazer aqui? Dentro do nosso service, a gente precisa dar uma alteradinha. Aqui está só a integração normal. Então, se a gente vir aqui e já está de pé, deixa eu chamar ela aqui. Se a gente vir aqui e chamar, ó, deu erro. Por quê? Porque a gente passou um número ímpar e na API não tem nenhum tipo de tratativa para erro. Então, lembrando, a gente só está fazendo retry aqui para que nossas APIs sejam um pouco mais resilientes à falha. O nosso fornecedor pode estar com um problema. A gente enviou a requisição e ele não pôde atender naquele momento. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente precisa começar a trabalhar com a biblioteca do Spring. Eu já coloquei ela aqui no POM. Deixa eu só mostrar para vocês, tá? Coloquei aqui a biblioteca do Spring Retry na versão 2.0 e coloquei também essa biblioteca de aspects. O que é aspects, pessoal? Tem um paradigma de programação que chama programação orientada a aspecto. É um paradigma de programação que, de forma bem resumida e uma explicação bem torta, quando você chama funções em Java, você consegue fazer algo antes de chamar essa função ou fazer algo depois de chamar essa função, ou os dois. Então, aspecto entra com esse objetivo. A nossa funçãozinha aqui que vai ser, deixa eu pegar ela aqui, o nome dela que eu esqueci, retorna número aqui no meio, certo? A gente vai ter a programação orientada a aspecto interagindo entre o antes de chamar a função e depois de chamar a função. É para isso que a gente vai usar esse paradigma de programação de programação orientada a aspecto, justamente para isso. A gente vai precisar fazer alguma coisa? Não, o Spring já implementou isso, então a gente só vai usar a lib. Então vamos para o código de novo. A gente tem que usar aqui, @retryable. Isso aqui marca o método para que ele seja retentado em caso de falha, só que a gente tem que passar que tipo de falha que a gente quer. Try for. Aqui você consegue passar, se não me engano, uma rima. Eu vou passar só uma exceção, que eu quero tentar no caso de exception, tá? Porque aqui tá trolando uma exceção, tá jogando uma exceção em caso de erro. Beleza, já passei para a exceção que eu quero retentar. Se der outra exceção de qualquer outro tipo, aqui eu coloquei um tipo bem abrangente, bem genérico, porque quase todas as exceções herdam de exception. Mas vamos supor que se a gente criar uma exceção customizada aqui, sei lá, número exception alguma coisa, então a gente poderia colocar essa exceção aqui, porque a API do fornecedor estaria retornando essa exceção para a gente. O que mais a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar um monte de coisa aqui, pessoal. Mas por enquanto vamos colocar aqui, ó, max attempts. Lembra lá, ó, no vídeo anterior, depois vocês voltam lá e assistem, vou deixar linkado aí, que a gente colocou aqui no nosso caso recursivo, quantidade máxima de execução, é a mesma coisa que aqui, ó, nós vamos passar max attempts, no máximo 3, mano, só isso que eu quero, tá bom? Inclusive o default já é 3, então vamos dar uma mudada, vou tentar só uma vez de novo, vamos tentar uma vez, se der ruim a primeira vez, a gente executa mais uma, se der ruim de novo, a gente vai retornar erro para o usuário ou algum valor default, e a gente não tenta mais, acabou.
A gente estourou o máximo que a gente podia. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar um delay. Quanto tempo eu vou esperar para mandar outra requisição? A gente pode ser maluco e falar assim, falhou a primeira, manda de novo, falhou a segunda, opa, acabou. A gente pode ser maluco de ficar só mandando requisição uma atrás da outra, mas idealmente a gente quer esperar um pouquinho, porque às vezes o servidor do fornecedor está sobrecarregado. Então vamos esperar um pouquinho? Aqui ó, backoff, que a gente vai configurar, @backoff, e a gente vai passar aqui a quantidade do delay. Eu vou esperar 3 segundos. Aqui ele recebe em milhas, tá? Então é 3.000. Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos dar uma papeada aqui comigo agora. Imagina o seguinte. A gente tentou a primeira vez, que é o normal. Falhou. A gente tentou o segundo, que vai ser o max attempt sendo utilizado. Falhou. A gente pode simplesmente retornar para o usuário que deu ruim, esperar a exceção ocorrer, ou a gente pode fazer alguma coisa quando a gente estourar a capacidade de max attempt. A gente não consegue mais retentar. A gente pode passar um recover. É como se fosse um grito de socorro. Ou, tenta resolver aí. O que a gente pode fazer com esse recover? Imagina o seguinte, aqui é uma API bobinha de número, mas imagina que vocês estão chamando um fornecedor de vocês que processa um contrato. E vocês têm 2 fornecedores de contrato. Então vocês chamaram o primeiro. Primeira chamada normal, deu ruim. Vou tentar pelo menos mais uma vez, que é meu max attempts. Tentei a segunda vez, deu ruim. No recover, que já é o grito de socorro, vocês podem colocar para chamar o segundo fornecedor de contrato. E nele vocês vão tentar novamente. Tem muito teste de vaga de emprego que pergunta esse tipo de coisa. Como é que eu faço para uma API conviver com 2 fornecedores? Então, tipo assim, tentei no primeiro, não deu certo, tenta no segundo. Essa é uma forma de implementar isso. Retry serve para isso. Justamente com essa parte do recover. Então, bora para o código de novo. A gente vai passar aqui, recover. O que a gente passa? O nome do método. Então, vou passar aqui, ó, recupera, falha, número. O método tem que ter exatamente esse nome. O método tem que estar público. Aqui também eu errei, porque tem que estar público, porque senão a programação orientada a aspecto não funciona, porque tem que estar público os métodos, se eu não me engano. Qual que é o retorno desse método? O método de recover tem que ter o mesmo retorno do método que chamou esse recover. Então, o meu retorna número, ele retorna long. Logo, o meu recupera falha número também tem que retornar long. O que esse método recebe de parâmetro? A exceção que ele é acionado e o parâmetro de entrada da função. Então, aqui, ó, parâmetro de entrada, long none, que é número. Bom, qual que é a exceção que pode causar o recover ser chamado? Exception.class, então ele recebe essa exceção, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, logger.error e.getMessage, porque eu quero mostrar por que essa exceção ocorreu. Logger.error, tentando, número recebido. Aqui que vem o pulo do gato. Lembra da explicação do 2 fornecedores de contrato? Que você vai tentar chamar o primeiro, não deu certo, tenta chamar o segundo. Aqui no meu caso eu não quero chamar o segundo, eu quero só retornar um valor default. Então eu vou retornar -1. -1 long. Para de ser chato, Java. Já tipei. Porque aqui, para mim, não faz sentido chamar outro fornecedor. Em alguns contextos faz sentido. Então você tem que observar a regra de negócio. Então vamos lá, povo. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa. Eu tenho que marcar esse método como @recover, porque senão não funciona. A gente já pode testar isso aqui? Deixa eu só ver se não faltou nada. Acho que a gente pode testar já. Vamos subir a API aqui, beleza, a API subiu. O que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar números retry. Ó, lembra que a primeira vez eu chamei, assim que ele deu erro, ele não fez mais nada, ele só retornou o erro 500 aqui para mim? Agora, o que eu espero? Eu espero que ele pelo menos tente mais uma vez. Se ele não der conta, me retorne -1. Caso ele dê conta de se resolver, me retorna o valor, tá? Então vamos tentar aqui, ó, o número ímpar é para dar ruim mesmo. Ó, ele retornou -1. Funcionou? Aparentemente sim. Ele entrou no método do recover. Vamos conferir isso aqui pelos logs? O que a gente logou aqui? Logger.error, a própria mensagem, então foi essa mensagem aqui, ó, não consegui recuperar o número, e logo abaixo o número recebido, então qual foi o número que ele tentou? Ó, número recebido 5, e aqui a gente tem a exceção que ele soltou, inclusive ele jogou a exceção de mais um log, né? Ah, tá. Ele jogou a exceção que veio do microserviço, não atendo números ímpares. Então ele tentou ir uma vez, deu exceção, tentou a segunda vez, que foi o max attempts, deu exceção de novo, porque a API não atende número ímpar, lembra? A nossa API está configurada só para atender número par. Se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, ela é par. Se for diferente, ela é ímpar. Então ele tentou uma vez, tentou a segunda vez, não deu conta. Aonde que ele bateu? Ele bateu no nosso método de recover. Número recebido, 5. Não dei conta, mano. Tentei
uma vez da requisição normal, tentei a segunda vez do retry, não deu conta, retornou o valor default para a gente. Isso é um outro modo de aplicar retry. Algumas considerações que a gente precisa falar. Tá vendo aqui que eu setei o back-off e o delay de 3 segundos? Então espera 3 segundos para depois você fazer uma nova requisição. Tem um negócio que chama, acho que é delay exponencial, alguma coisa assim, que o delay vai só aumentando para fazer a nova requisição. Então, por exemplo, demorou 3 segundos agora, o próximo vai demorar 9, de acordo com o que você configurou. Alguma coisa assim, tem aquela documentação. Era isso, ficou só faltando esse pedaço aqui de explicar um projeto Spring com a biblioteca do Spring Retry. Uma forma de usar o Retry é justamente utilizar ele por anotação. Existe um outro método também que chama Retry Template, que é basicamente a mesma coisa que o Retry Template vai ter. O Retryable, que é a parte que você vai retentar, e ele vai usar as configurações que você passou no bin, porque vocês vão ter que criar um bin para configurar o Retry Template. Ele tem essas duas partes, tanto que ele vai tentar novamente, quanto o que ele vai fazer quando der ruim, quando acabar, quando exaurir as tentativas máximas de conexão dele. Então vamos aqui para algumas considerações. De novo, a gente usa retry, seja ele feito na mão, por biblioteca, seja ele dando uma retada no código, para operações que a gente quer tentar de novo, porque talvez a API não esteja disponível naquele exato momento que a gente mandou a requisição. Então, algumas operações fazem sentido a gente tentar de novo. Por exemplo, vou dar exemplo do contrato. Mandamos criar o contrato uma vez, não deu certo. Sei lá, o seu fornecedor estava afogado de requisição. Mandamos a segunda vez, talvez ele esteja mais de boa. E ele pegou e atendeu. Tá aqui seu contrato aqui, ó. Toma, tá aí pra você. Tá pronto. Se a gente tentou uma vez, tentou 2 vezes, ficou pronto, a gente mandou isso para o usuário. Foi um erro a menos que o usuário tomou. Então, a percepção que o seu software funciona para o usuário final é maior. E vocês estão retornando menos erros para o usuário por falhas que podem acontecer. Então, a gente cria uma API mais resiliente a falhas de integração nesse caso. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre aplicações resilientes dentro de outros temas aqui para o canal. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, comenta o que vocês querem ver aí de tema, comenta feedback também, se inscrevam no canal. E por hoje era isso, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer.